Em abril desse ano, 175 países assinaram o Acordo Climático de Paris na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York. Os líderes de Estado se comprometeram a reduzir a emissão de dióxido de carbono a partir do ano de 2020. E um dos papéis da coalizão é mobilizar governos, a sociedade e as empresas a baterem essa meta. A gente está falando de metas que são metas nacionais, mas no que tange ao Rio de Janeiro, que avanço, o que a gente já pode, por onde a gente começa nesse processo? No Acordo de Paris você tem uma coisa que se chama os compromissos nacionais. Cada país apresenta o que pretende fazer para implementar um acordo global. E o Brasil colocou algumas metas, como já foi falado, meta de redução do desmatamento, implementação do Código Florestal, desenvolvimento da floresta como um negócio de floresta, que é um tema, aliás, fundamental, muito pouco falado, que o Brasil tem esse potencial florestal de mais da metade do território composto por floresta, a floresta da região amazônica, fugindo um pouco do estado do Rio, mas já voltamos a ele, a floresta amazônica com todo o seu potencial, e nós temos um aproveitamento insuficiente da floresta, é muito pouco perante o potencial que há, é repleto de ilegalidade, e uma das metas da coalizão dos grupos de trabalho é exatamente aumentar, multiplicar por 10 a quantidade de madeira tropical de manejo sustentável produzida na Amazônia. No Rio de Janeiro, a gente tem uma série de oportunidades que têm que ser levadas em conta. A aplicação do Código Florestal no Rio de Janeiro precisa ser levada adiante. Você tem áreas extensas no norte e noroeste do estado do Rio que precisam de restauro, que precisam recompor as suas APPs, as suas reservas legais. O Estado tem um papel importante em fomentar isso, inclusive por via do Cadastro Ambiental Rural e do ICM Verde, do ICM Ecológico, que a gente não vem, como a Celina estava comentando há pouco. Gente, eu acho que o Rio de Janeiro tem um privilégio. Nós fomos o primeiro estado brasileiro a ter uma estrutura de repasse de ICMS para municípios baseado em critérios de impacto ambiental. Então, por exemplo, um município que diminuísse o seu passivo de saneamento, melhorasse a dimensão do lixo, esses são critérios que até hoje, né, nosso ICMS verde, geram repasses anuais para esses municípios a partir do ICMS. Por que não usar essa estrutura que nós já temos para incluir esse tema do desafio da agricultura integrada, da restauração? E acho que é um sistema que funciona muito bem hoje e já conhecido pelos prefeitos como um instrumento de política pública que deu certo. Agora, as metas de Paris trouxeram um desafio a mais para nós. Nós temos metas de redução de emissão de 2020 a 2030 de toda a nossa economia. Quer dizer, baseado nas emissões de 2005, nós vamos ter que, em 10 anos, diminuir de forma absoluta 46% das nossas emissões. E aí a pergunta para nós que estamos aqui, empresários do Estado do Rio, como é que isto impacta no nosso negócio? Nós precisamos, a partir de agora, discutir com a Alerj, Firjan, as instituições que planejam e pensam a economia do nosso Estado, quais setores que vão ter que fazer investimentos, que vão dar uma contribuição para essa redução sem afetar o nosso crescimento econômico. Até porque a gente tem como âncora de desenvolvimento no Estado tanto o petróleo quanto a indústria siderúrgica, por exemplo, que tem grandes emissões, né? Mas esses são duas indústrias que têm grandes emissões. Porém, nós temos outras áreas de serviço, que são vocações do nosso Estado, que nós podemos investir. Nós temos o turismo, nós temos polos de desenvolvimento de indústrias que não são emissoras. E eu acho que o maior desafio, que é uma vantagem que nós temos, o uso do solo. Acho que o Maurício falou muito bem, nós temos muitas áreas. Eu dei o exemplo da área hídrica, são 156 mil hectares de restauração, que vão ser, nesta conta, crédito para o Estado do Rio de Janeiro. Porque isso é uma balança, você emite por um lado, mas você, ao mesmo tempo, capta, você é sumidouro por outro. Então, eu acho que nós, como Estado, temos que começar esse debate, este planejamento, porque, para mim, como empresária daqui do Estado do Rio de Janeiro, isso será uma vantagem
comparativa que se transformará numa vantagem competitiva para os nossos produtos e serviços. Esse é um grande debate e é muito interessante porque a gente está falando aí da possibilidade de inclusão social, que até bem pouco tempo a gente ficava assim, só falando das obrigações que os empresários iam ter, dos custos que isso ia gerar para a produção e como isso poderia bater na competitividade do Estado do Rio. Mas quando a gente começa a falar por esse outro viés também, da melhoria da qualidade de vida, né, no nosso território e também da inclusão de pessoas que até assim, vão estar sendo realocadas em outras áreas, é bastante interessante, né? Esse ponto é interessante, trazendo para a questão rural do estado do Rio de Janeiro, é um estado que é composto por muitos pequenos produtores. E nós temos uma situação muito singular no Rio. A gente tem amplos espaços de floresta, de Mata Atlântica preservada e conservada, e tem outras regiões que estão completamente debilitadas, devastadas, em particular, como citado há pouco, o noroeste e nordeste do estado do Rio de Janeiro. A aplicação do Código Florestal incentivado pelo governo é uma maneira de você valorizar os ativos ambientais do Rio de Janeiro, que é um ponto que a gente já discutiu em outras ocasiões, é um ponto que a gente prega muito, ajudando a conservar a Mata Atlântica no Rio de Janeiro, ajudando a restauração e a compensação de Mata Atlântica em outros lugares do Rio de Janeiro. Isso tudo em benefício de quem? Do pequeno produtor rural que está, muitas vezes, excluído desse processo e que é uma oportunidade de incluí-lo por meio de políticas públicas propositivas. Mas como é que a gente faz isso? Porque o que a gente tem hoje, o pequeno produtor, muitas vezes, quando ele, por exemplo, tem que entregar o cadastro ambiental rural, né, e ver a quantidade de mata que ele tem que restaurar, como é que ele fica com aquela dificuldade, ele pensa exatamente no custo. Como é que a gente faz para mostrar também que existe essa oportunidade? Como é que a gente dinamiza esse mercado e amplia para que esses produtores possam entender que eles estão fazendo sim um bom negócio, eles estão investindo em algo que eles vão ter retorno? Bom, para já tem a questão das cotas de reserva ambiental, que ainda não foi comentado aqui. Mas esse mercado está funcionando? Assim, esse mercado está muito precisando da sinalização do poder público. E é nesse ponto que o Estado do Rio de Janeiro tem a capacidade de mostrar o caminho e de dar incentivos, de dar a possibilidade disso acontecer. Como você falou, dos ativos ambientais que existem, dos pequenos produtores que têm suas áreas conservadas, eles merecem ser remunerados por isso e existe um amplo espaço para a negociação desses títulos, desses instrumentos que conservam a floresta do pequeno produtor com remuneração. Isso carece de que exatamente? É regulamentação? Que tipo de sinalização que o Estado precisa dar? Olha, a bem dizer, o Estado do Rio de Janeiro partiu na frente. Foi o primeiro Estado a regulamentar as cotas de reserva ambiental. Estamos avançados no processo do cadastro ambiental rural. Eu diria que falta pouco. Falta uma sinalização aqui ou ali em termos de política, faltam eventualmente políticas fiscais favoráveis, mas falta pouco. Falta realmente vontade de implementar, levar a informação à extensão rural, os órgãos, a Emater, por exemplo, as prefeituras têm esse papel de divulgação. Falta muito divulgação. E você sabe, Geice, nós fomos muito felizes nesse nosso Código Florestal, porque esse produtor hoje, uma vez o cadastro estando definido, que era abril deste ano, quer dizer, o governo postergou para todos até dezembro do ano que vem, o que não é uma boa sinalização, porque cria incerteza, inclusive, no preço da terra. Será que essa lei vai pegar? Quer dizer, as pessoas ficam inseguras. E tudo que nós queremos hoje é clareza, é segurança. Mas teve só, abrindo parênteses, um aspecto interessante, porque no Rio de Janeiro se respondeu muito favoravelmente a essa questão do cadastro. Isso. E a gente tem até mais do que a área dada de IBGE de área rural já cadastrada. É só uma questão agora de ajuste e da própria secretaria consertar determinados cadastros que não estão feitos de forma correta. Mas até pelo fato, eu acho, de terem levado até o último dia para decidir se ampliar ou não o prazo, se iam abrir um novo prazo, eu acho que as pessoas sentiram que podia ser que naquele momento a lei fosse cumprida e aquele fosse o último prazo mesmo. O que eu acho, Geice, é que os nossos representantes no Legislativo Federal, os fluminenses, têm que colocar essa posição muito clara. O Estado do Rio é contra
Foi a pressão de outros estados que fez postergar. O estado do Rio sempre foi a favor de manter abril como prazo limite. E eu acho que isso foi um prejuízo para nós, produtores industriais do estado do Rio, que já estávamos prontos. Eu acho que talvez uma visão até mais abrangente, eu diria, né, provocando isso que a Celina está falando, o estado, as vocações do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro tem uma vocação que tem que ser explorada e identificada e potencializada ao máximo. Nós somos um estado com uma vocação turística enorme, abençoados em termos de oferta turística, com a questão ambiental, é um dos nossos ativos, a questão ambiental, em termos de vanguarda ambiental e serviços, quer dizer, a conjugação de serviços, meio ambiente e turismo, para ficar em serviço e meio ambiente, a vocação de liderança, de vanguarda em serviços ambientais, é o que pode diferenciar o estado do Rio, que é um estado pequeno, mas com potencial enorme, haja vista, que é a Convenção do Rio de 92, a Rio+20, a gente tem um protagonismo que a gente não pode deixar passar. Eu acho que esse espírito tem que estar bem capturado pela sociedade, pelos formadores de opinião e por nossos políticos e representantes. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Maurício, obrigada, Celina, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br e acompanhar a nossa programação nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, ou pelo www.youtube.com/alerjtv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.